Shalom, meus amigos. Por ocasião de Shavuot, eu tive a oportunidade de gravar inúmeros shiurim que falavam sobre a importância da entrega da Torá, do significado único e extraordinário que isso teve para a humanidade e também para o povo judeu, de como essa experiência mudou a face da existência humana. Mas eu não tive a oportunidade de falar propriamente disso sobre as leis que o Criador entregou ao povo judeu. É claro que toda vez que nós estudamos uma paraxá da Torá, nós estamos falando dos mandamentos divinos, porque toda paraxá traz muitas mitzvot, sejam elas positivas ou negativas, são comandos diretos do Criador, que nos são transmitidos por meio da Torá. Mas hoje eu saí do trabalho, ainda de dia, claro, e fiquei com vontade de falar para aquelas pessoas que não acreditam em Deus. A minha mensagem é dirigida especialmente a esses que colocam em dúvida a existência da divindade. Porque vejam, meus amigos, o fundamento do judaísmo e de toda a fé verdadeira é o conhecimento de que tanto a existência, tudo que existe, o universo, quanto o homem tem um propósito. Tanto o homem como a natureza, elas são importantes porque foram criadas por um ser inteligente. Nós, judeus, tivemos sábios, verdadeiros gigantes espirituais. Nenhum deles conseguiu realmente penetrar no âmago desse ser. Mesmo nós, judeus, sabemos muito pouco a respeito de quem é esse ser inteligente, mestre do universo que nós chamamos de Deus. Mas reflitam comigo, se não houvesse um Criador, o universo não teria nenhum sentido, a existência humana seria completamente em vão, a vida não teria esperança, meus amigos. O mundo existe como um palco para a vida e convenhamos que a probabilidade de todos esses elementos orgânicos que nos cercam se combinarem para tornar possível tudo que os nossos olhos podem enxergar, existe muito mais que nós não conseguimos enxergar. A probabilidade disso é infinitesimamente mínima. Mas vejam a minha mão, apenas a mão, eu não preciso falar o corpo todo. Olha quantos milagres são necessários para tornar possível que o ser humano tenha esta ferramenta. E em reconhecimento a essa ideia de que a criação do homem é a maior prova da existência de Deus, nós vamos encontrar nos Salmos, o maior salmista de todos, o rei Davi, nos diz: agradeço a Deus por ser feito de uma forma surpreendente e maravilhosa. Está lá no Salmo 139, quase ao final do Tehilim. Também está escrito em Jó 19:26, na minha carne verei a Deus, ou seja, a obra de Deus é discernível pelo próprio fato da existência do corpo humano. Nós somos o testemunho da existência desse ser inteligente, desse Criador do universo, que produziu o design de cada uma das coisas que nós podemos ver. E vejam, os Salmos também nos revelam que mesmo as coisas inanimadas louvam a Deus. Está lá no Salmo 19, no início: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento narra a sua obra. É impensável conceber o universo, o surgimento do universo, como um fato ocorrido por acaso. Ou seja, sem a existência de um Criador e de sua intervenção inteligente. Imagine que eu pegue uma gota de tinta e jogue num papel. Dele vai sair um belo poema? É claro que não. Uma gota de tinta não tem esse poder. É preciso da inteligência humana para escrever um belo poema. Nós temos a tinta para isso. E nós, seres humanos, através das nossas almas, das nossas neshamot, nós somos a luz do Criador no mundo. Nós temos essa conexão. É mais do que uma conexão, é uma parte de Deus dentro de nós, que nos dá vida. Qual é o primeiro dos mandamentos
dos Aseret Dibrot, dos 10 enunciados da Torá. Vejam que os 10 mandamentos contêm em si todas as 613 mitzvot. Qual é o primeiro dos mandamentos? Eu sou o eterno teu Deus que te tirou da terra, do Egito, da casa da escravidão. Meus amigos, é um comando. É um comando e depende apenas do nosso pensamento, da nossa inteligência, do nosso raciocínio aceitar. Hashem é Deus, Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus da história. E é por isso que nós, judeus, rejeitamos o conceito deísta, que é próprio dos gregos, que são os nossos maiores adversários intelectuais, são os maiores adversários de Deus, que acreditam que Deus criou o universo e simplesmente abandonou a sua criação sem governo, sem guia, sem juiz, sem uma moral, sem uma ética. É evidente que nós não podemos aceitar isso. Nós acreditamos que a existência de Deus se manifesta como um poder ético, como uma força motivadora do universo, que é indicado pela experiência dos homens e das nações. Aí você vai perguntar, Átila, mas como? A experiência dos homens e das nações provam a presença divina no comando de todos os acontecimentos da história. Sabe como, meus amigos? Quando nós dizemos que o bem sempre prevalece, que o bem é estável e que o mal tende a se destruir. Existiu o fascismo, mas ele desapareceu, ele foi derrotado. Existiu o nazismo, ele também foi derrotado. Existiu o stalinismo, ele também foi derrotado. Nós tivemos ditaduras como no Brasil e elas foram derrotadas. Nós tivemos homens perversos à frente de governos, de regimes totalitários, todos eles, inclusive aqueles que tentaram governar Israel e oprimir e escravizar o povo judeu, desapareceram. Hashem governa o mundo. E ele governa o mundo sempre orientado pelo bem, para fazer bem aos seres humanos, de modo que o mal tende sempre a se destruir, como eu disse antes. E lá em Provérbios 19 está escrito: muitos pensamentos há no coração do homem, mas o conselho de Deus é que perdura. É sempre a vontade divina que nos criou, que inspira a nossa existência e que prevalece. E o segundo mandamento, o que nos diz? Está estabelecido lá na Aseret Dibrot: não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma ordem negativa. Não acredite em nenhuma divindade além do Deus único. É isso que faz com que o povo judeu seja imortal. Essa é a nossa crença. Nós temos sido premiados, o mérito do nosso povo é por não ter renunciado em nenhum momento da história na ideia de que o verdadeiro Criador do universo é Deus. Nós estamos proibidos de aceitar qualquer entidade ou ainda mais objeto inanimado como uma divindade e chamá-lo de Deus. Não, isso é idolatria. Nós rejeitamos essa ideia. Esse conceito também proíbe que nós aceitemos qualquer mediador entre o homem e Deus. Aqui é que o judaísmo e o cristianismo se separam de maneira irreconciliável. Mas eu não digo essas palavras com tom sectário, porque a Torá, em Deuteronômio 4,19, nos diz, segundo a interpretação de alguns sábios, que Deus permite que outras nações, que os gentios, tenham esses mediadores. Uma comunidade indígena que jamais teve contato ou vai ter contato em momento algum com o povo judeu. Como eles adoram o Criador através das manifestações de Hashem no mundo, das estrelas, do sol, da lua. Para esses povos, a crença no divino se manifesta através dessa representação da divindade. Então o judaísmo, isso não é uma posição consensual no interior dos sábios do povo judeu, mas muitos dos nossos sábios reconhecem que em Deuteronômio 4,19 existe esse comando, permitindo que o gentio tenha um mediador. Mas se você está ouvindo o meu shiur, se você quer se ligar ao povo judeu, se você quer ser um monoteísta, se você quer ser um Bnei Noah, se você quer estar ligado e andar com o povo judeu, o verdadeiro Criador do universo é Hashem. Não aceite qualquer outra coisa. Não existem mediadores para nós. E como eu disse antes, os 2 primeiros mandamentos estão descritos na primeira pessoa, né?
Foi como eu disse para vocês. Eu sou o eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Todo o resto Moshe recebeu e nos entregou. Nós jamais devemos negar a Deus. O fundamentalismo secularista avança nas nações e as pessoas acham que os países do mundo que negam a Deus, que tem mais agnosticistas, que tem mais ateus, vivem melhor, que não existem conflitos. Isso é uma farsa, isso é mentira. A existência humana sem uma conexão espiritual com Deus é uma existência vazia que leva ao suicídio, à tristeza, à depressão. Não são povos e nações felizes. Israel é uma das nações em que o seu povo é a mais feliz do mundo e nós recebemos mais de 4.000 mísseis sobre as nossas cabeças. Nós lidamos com a guerra desde 1948. O Estado moderno de Israel, o nosso povo está lutando há 4.000 anos. Abraão Avinu saiu de Ur lutando, meus amigos. E nós somos felizes porque trazemos a crença no Deus único nos nossos corações. Qualquer outro ser ou divindade deve ser rejeitada por aqueles que se digam judeus ou os que queiram segurar nos cordões dos nossos talites. Nem mesmo em pensamento um judeu está autorizado a isso. Jamais esqueçamos de Deus, Ele que nos tirou da terra do Egito. Jamais esqueçamos dos seus mandamentos, dos seus decretos. Em Deuteronômio 6 está estabelecida essa ideia. E o Salmo 16 nos diz: sempre coloquei Deus diante de mim. Diante de mim não estão vocês, meus amigos. Eu falo para Deus. Eu louvo a Hashem. Vocês são testemunhas desse louvor. A minha intenção é contagiar vocês e jamais esquecer da força da revelação do Sinai, onde os 10 mandamentos foram entregues ao povo judeu. Se nós formos capazes de guardar essa crença nos nossos corações, nós vamos fazer com que a revelação do Mashiach seja em breve em nossos dias, meus amigos.